Sejam muito bem-vindos aqui no canal do YouTube. E hoje a nossa aula é especial. A nossa aula é como você vai entender a regra do 11. Então, como praticar aí a regra do 11 na colorimetria, você que é cabeleireiro. E essa aula é especial para o grupo lá dos coloristas master do WhatsApp. Então, foram eles que escolheram esse tema. Toda semana eu coloco uma enquete por lá e aí eles votam na aula que eles querem assistir. Então, esse tema que você está vendo por aqui foi eles que votaram. Tem dúvida aí de quanto você coloca de mix quando você vai fazer a montagem de uma coloração? Por exemplo, você quer fazer um 7.1, mas você não tem o 7.1, você tem o 7.0 e tem um corretor cinza lá no seu estoque. Quanto que você usa desse corretor para chegar no 7.1? E pior ainda, imagina que você quer fazer um 7.12 e você só tem os mix. Quanto que você usa para chegar no 7.12 com a base e mais os mix? É isso que você vai aprender na aula de hoje. Mas antes de mais nada, gente, já que você está por aqui, para você ajudar esse canal a crescer e eu trazer conteúdo para você toda semana, não esquece de se inscrever aqui e também ativa os sininhos para receber todas as notificações dos novos vídeos. E curte também, porque ajuda bastante. Esses aqui, gente, são corretores. Essa marca aqui é uma marca, ela chama Igora, né? É a Schwarzkopf, é uma marca alemã. Então, as numerações são um pouquinho diferentes das numerações nacionais. Então, a gente não vai se apegar nas numerações. Eu trouxe para vocês verem, né? Se você não trabalha ainda com mix, como geralmente ele vem. Ele vem um 0 na frente mais a numeração. Aqui ele está representado por 55, mas ele poderia ser representado apenas por 0,5, 0,5. Então, é dessa forma que ele vem. Aqui, por exemplo, ó, 0,33, né? Nessa marca aqui é verde, mas nas marcas nacionais é o amarelo. Então, ele tem um traço e mais a nuance, o reflexo, a nuance, né, que é a mesma coisa. Mas tem marcas que vai vir apenas o 0.3, ou o 0.3, ou o 0/3. É a mesma coisa, tá? Então, eu deixei aqui para vocês verem. Eu tenho todos os corretores. Quais são os corretores que a gente mais utiliza? O amarelo, tá? Esse 0,55 é amarelo, mas o seu amarelo pode ser 0,3. Esse 0,3 deles é verde, mas o seu verde pode vir representado como 0,9, 0,13, é o verde. O 0,77 aqui da Igora, ele é laranja. O seu laranja, geralmente, se for marca nacional, vai ser o 0,4. O deles é o 0,77. Aí nós temos aqui o 0,22, o deles é invertido, porque o seu 22 vai ser representado aí pelo violeta, né? O violeta vai ser o 0,2. O deles, o 0,22 é o azul. E aí o 0,11, que o nosso será, nos nacionais, será o azul, o deles é o violeta. Então, nessa marca, os corretores, eles mudam. Cada marca, as nuances são representadas por uma numeração. Então, é muito importante que você estude a numeração da marca que você escolher trabalhar, porque isso aqui não é regra. Então, essa é a marca que eu trabalho e as numerações são assim. Mas, aqui, quando eu for fazer o cálculo para vocês, eu vou fazer o cálculo com as marcas nacionais. Então, quando eu falar 0,3, vai ser dourado. Quando eu falar 0,1 vai ser cinza, então eu vou fazer nas nacionais porque é as que vocês mais conhecem e provavelmente as que vocês mais utilizam. Então, para começar, gente, a regra do 11 é exatamente a quantidade de mix que a gente precisa para criar uma cor, né? Então, vamos supor que você queira criar a 7.1, mas você só tem lá no seu estoque a 7.0. Quanto que você vai colocar de mix para criar essa 7.1. É isso que a gente vai entender. A regra do 11, ela diz que você precisa calcular a base que você tá e contar até o 11 para descobrir quanto de mix você precisa colocar. Então, por exemplo, se você tá no 7, do 7 para chegar no 11, você vai contar 7, 8, 9, 10, 11. Seriam 4 gramas de mix. Então, você precisaria de 60 gramas de 7, do tubo 7, mais 4 gramas do corretor 0.1, né? Para chegar no seu 7.1. Mas tem uma tabela que a gente faz que simplifica e você pode fazer uma colinha e deixar lá no seu armário. Como que a gente vai fazer? A gente vai numerar as bases de 1 até 10, tá? Não importa se na sua marca não tiver a 2, por exemplo, mas a gente vai numerar normal, de 1 até 10. Então, a gente vai colocar aqui 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Essas são as bases. Todas as bases universais, elas vão até 10.
E o que a gente vai fazer agora? A gente vai contar ao contrário. Então, aqui a gente contou do 1 ao 10, e aqui a gente vai contar ao contrário. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto, com essa tabela pronta, você já sabe quanto de mix você precisa em cada base. Como assim? Lembra que a gente falou que precisava de 4 gramas do mix 0,1 para chegar no 7,1? Olha aqui, ó, 7, 4. Se eu fosse fazer a base 5, 6 gramas. Então, aqui é a base e aqui é o mix. Faz uma tabelinha dessa e deixa lá no seu armário. Ah, eu vou fazer a base 3, 8 gramas. Eu vou fazer a base 9, 2 gramas. Então, aqui você já tem. Se eu for criar, por exemplo, um 8,2, eu sei que eu vou precisar de 8,0, 60 gramas, tá? Porque essa tabela é baseada em 60 gramas. Se for meio tubo, você vai dividir isso aqui no meio. Então, eu vou precisar de 60 gramas de 8, mais, vamos lá na base 8, 3 gramas, olha lá, do mix 0,2, 3 gramas. E aí você tem o seu 8,2. Ó, gente, fiz outra tabelinha para vocês, porque naquela lá eu tinha colocado 9 duas vezes, tá? Então, é 10. Bom, mas e aí complica quando? Quando a gente tem, por exemplo, duas nuances. Vamos supor que a gente quer criar o 7,12. Aí, o que a gente precisa saber e entender? Que na primeira nuance, a gente vai ter 70%, tá? De quantidade da nuance mesmo, do reflexo. E na segunda, a gente tem uma concentração de 30%. Então, quando a gente vai fazer essa distribuição, por exemplo, na base 7, né? São 4 gramas de mix. Mas dessas 4 gramas, 70% vai ser da primeira nuance e só 30% vai ser da segunda. Então, como que a gente faz para criar? Você vai pegar o 7,0, 60 gramas, tá? Porque tudo aqui é baseado em 60. Então, 60 gramas. E aí, quanto que você vai precisar da primeira nuance? Como que a gente faz para descobrir essa conta? É muito simples, gente. Você vai pegar aqui, ó, esse 4, que está da quantidade, e vai fazer vezes 7. Não vezes 70, tá? Vezes 7, que é do 70%. Então, a gente vai pegar aqui a calculadora, ó. Vai fazer 4 vezes 7, e a gente vai ter 28, tá? Só que... Vamos colocar aqui. Só que a gente vai passar uma vírgula aqui. Então, a gente vai ter 2,8, tá? Não esqueça de passar a vírgula no meio dos dois números ali. E aí, fica muito simples. Por quê? Porque depois que a gente já tem esse 2,8, a gente só precisa descobrir o quanto que a gente precisa do 0,2. Então, a gente pega esse 4, faz menos 2,8, né? 2,8, e a gente vai ter 1,2. 1,2. Ou seja, aqui a gente descobriu que, para criar o 7,12, a gente precisa de 60 gramas do 7,0, 2,8 gramas do 0,1 e 1,2 do 0,2. Sendo assim, a gente tem o nosso 7,12. E assim, gente, com qualquer cor que a gente vai criar. Aí, gente, vamos supor que a gente queira criar aqui, ó, o 6,34, tá? Outra cor. Então, agora fica muito simples, agora que a gente já sabe. Então, do 6,0, a gente vai fazer uma base de 60 gramas, tá? E aí, a gente sabe que a gente precisa de 70% do 3 e 30% do 4. Então, sabendo disso, é muito simples. Então, eu vou colocar o 0,3 aqui. Quanto que a gente vai fazer? A conta é muito simples. A gente vai fazer 7 vezes 5. Então, 5 e o 7, então, 7 vezes 5. Pega a calculadora lá, ou faz no celular mesmo, onde você tiver 7 vezes 5, vai dar 35, né, gente? 35. Não esquece de passar a vírgula, né? 3,5. E aí, a gente precisa também do 0,4, né, do nosso cobre. E aí, a gente vai fazer o restante. Era 5, né, menos 3,5, total de 1,5, né, 1,5. Então, a gente sabe que para criar o 6,34, a gente precisa de 60 gramas de 6, 3,5 de 0,3, 1,5 de 0,4 e a gente vai ter o 6,34. E se eu quisesse metade do tubo, Patrícia, você vai fazer metade disso, gente. Você vai fazer 30 gramas de 6 mais... Era 3,5, divide 3,5 aí, divide por 2. Ainda vai dar aí um número quebrado. Coloca 1,7, tá? 1,7. Já troquei aqui a ordem, gente, mas enfim, 1,7 gramas de 0,3. E aqui, ó, que era 1,5, divide por 2.
Você vai ter 0,7 mais 0,7 de 0,4. E aí você também vai ter 30 gramas do 6,34, ok? Então é esse cálculo que você vai fazer. O que acontece, gente? Não tem como fazer isso aqui com balança de pesar alimento, tá? Que eu sei que muitos de vocês têm aquela balancinha de cozinha. Balança de cozinha não vai pesar esses números menores, 0,7, não vai pesar. Então, o que você precisa? De uma balança de alta precisão, balança de pesar ouro. Você vai entrar lá no Mercado Livre e você vai comprar uma balancinha daquela de pesar ouro para você fazer isso, tá? Colorista precisa ter essa balança, não tem jeito. Então, é isso que você vai fazer. Com a balança de cozinha vai dar errado. Então, gente, é essa balança aqui, ó, que vocês vão precisar comprar. Essa é uma balancinha de pesar ouro, é bem baratinha, em torno de uns R$35 você compra uma dessa daqui. É essa daqui que você vai utilizar para pesar suas colorações a partir de agora. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado, tenha tirado suas dúvidas. Aproveita, já faz uma tabelinha bem bonitinha, passa ali aquele contact, cola no seu armário, essa tabelinha da regra, porque vai te ajudar muito. Ao invés de você ficar lá pensando, você já vai lá na sua tabela, olha a quantidade, e eu acredito que isso vai fazer com que você também otimize seu estoque, né? Porque estoque parado nada mais é do que dinheiro parado. Então, às vezes, você está lá cheio de base, cheio de mix e fica comprando cores para criar, para fazer marrom, né? Fica comprando coisas prontas, sendo que com os mix você consegue criar tudo, você consegue criar qualquer cor. Ou às vezes você não tem e acaba deixando de oferecer aquele serviço porque não sabe como fazer. Então, acredito que vai te ajudar muito esse conteúdo. Se você gostou, não esquece de se inscrever aqui no canal, porque vai ter conteúdo para você semanalmente. Então, aqui, com os conteúdos, você vai conseguir se aprofundar em colorimetria e aprender de verdade. Até o próximo vídeo.